Começa agora. Podcast Cross. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast CROSP, um canal de comunicação do CROSP em que especialistas discutem temas relevantes da odontologia para os profissionais da classe e para a população em geral. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a educação continuada e a importância de os cirurgiões dentistas estarem atentos ao escolher uma instituição para cursar a extensão, a especialização, o mestrado e o doutorado. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o membro da Câmara Técnica de Dentística do CROSP, que é especialista, mestre, doutor e pós-doutor em dentística e coordenador do curso de especialização em dentística com ênfase na estética do sorriso na Faculdade São Leopoldo Mandic de São Paulo. E também nós convidamos o especialista, mestre e doutor em ortodontia e professor da Universidade Metropolitana de Santos, a Unimes, o doutor Ricardo Oliana. Doutores, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Olá, Hilton, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui com todos os nossos ouvintes e, mais uma vez, colaborar com o Conselho para que a gente possa esclarecer um pouco mais os colegas cirurgiões dentistas a respeito de educação continuada em odontologia. Um prazer muito grande estar também novamente na companhia do professor Ricardo Orliana, né, que também tem uma experiência grande na área, e eu acredito que juntos a gente possa acrescentar um pouco mais de orientação para o jovem cirurgião dentista. Olá, Hilton, olá, ouvintes. É um prazer muito grande estar com todos vocês e uma honra muito grande colaborar com o professor Camila Nawati Neto nessa iniciativa brilhante do nosso Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, que objetiva compartilhar conhecimentos, informações que possam nortear, auxiliar a tomada de decisão de todos vocês sobre a escolha do melhor curso ou qual curso escolher para fazer a sua especialização, aperfeiçoamento, atualização, a sua formação e educação continuada, que é tão importante para o nosso exercício profissional. É uma honra muito grande estar com vocês. Obrigado, doutores. A gente que agradece a participação de vocês estarem aqui no nosso podcast. E já para a gente abrir o nosso bate-papo, eu quero que vocês falem quais são os pontos importantes que o profissional precisa estar atento na hora de escolher uma instituição para cursar uma especialização, um doutorado, para ele dar continuidade na educação dele em odontologia. Doutor Camilo? Ailton, o recém-formado, o jovem cirurgião dentista, ele precisa ficar atento às ofertas de cursos, que são muitas, né? Hoje, o mercado de cursos de educação continuada em odontologia ele é imenso, em função da grande procura, do grande número de cirurgiões dentistas que nós formamos, né? E muitas vezes com algumas deficiências em algumas áreas. Então, os colegas são ávidos, né? Aqueles que têm condição, que têm esse discernimento, de correr atrás de cursos que possam melhorar a sua formação. Então, cursos de extensão, cursos de aperfeiçoamento, cursos de especialização, num primeiro momento. E no segundo momento, quando ele já tiver cumprido, né, esses cursos mais básicos, até um curso de stricto sensu, um mestrado e doutorado. O cuidado que deve ser tomado é porque, em função dessa grande quantidade de oferta que existe, principalmente, né, pelo Instagram, o apelo do Instagram, as malas diretas feitas pelo Instagram para vender cursos que hoje são uma fatia de mercado muito importante. Nós temos muitos colegas nossos até que abandonaram seus consultórios e estão vivendo de empresa de curso de atualização e empresa de curso de aperfeiçoamento, né?
Então, precisam tomar muito cuidado, porque alguns têm experiência, alguns podem acrescentar realmente, né, o seu conhecimento. Alguns têm por trás de si uma instituição de ensino responsável, que quer realmente levar para você um conhecimento embasado, né, com embasamento científico, e não simplesmente vender técnicas e vender modinhas. Então, tomem cuidado, porque as ofertas são muitas, né, curso de mentorias e outras coisas que tais, né, colegas muitas vezes com pouquíssima experiência, que se dizem referência na área, né? E que fazem você fazer um investimento que você vai pagar as duras penas, muitas vezes vai parcelar em 10 vezes no cartão de crédito, e você muitas vezes pode ficar frustrado porque o resultado daquele aprendizado ele não foi aquilo que você esperava. Então, qual é a orientação que a gente dá? Procure saber quem é o professor, quem é o ministrador, procure saber qual é a instituição de ensino, procure saber se alguma pessoa da sua relação de conhecimento, algum colega seu, já fez curso com essa pessoa, né, e se realmente vale a pena. O que nós costumamos sempre orientar, né, quando você não conhecer aquele professor, você não souber nada a respeito dele, existe um currículo que ele é público, que ele pode ser acessado em qualquer lugar do mundo, que chama-se currículo Lattes. Então, é do CNPq, do Ministério de Ciência e Tecnologia. Você põe lá www.plataforma Lattes, vai abrir um quadro onde você, pondo o nome do professor, né, ele vai fazer uma busca rápida e ele vai puxar o currículo para você. Então, quem realmente é do ramo de ensino, né, ele está no currículo Lattes, pode ter certeza. Se você não achar ele lá, já fique com a pulga atrás da orelha, porque não é uma pessoa que tem tradição, não é um educador, né? Às vezes é um aventureiro, é alguém que quer ganhar dinheiro também, assim como você, e achou, né, nesse veio de dar cursos, uma coisa interessante, onde ele vai repetir técnicas, mas ele não tem experiência clínica. Então, muitos se anunciam, eu sou referência em tal assunto. Agora tem muito referência em lentes de contato diretas de resina composta. Você vai ver, a pessoa tem 1 ano de formado, 1 ano e 3 meses. Então, ninguém, em 1 ano, em 2 anos, vira referência em nada. Então, tome cuidado, respeite o tempo que você vai investir e o dinheiro que você vai investir, para que depois você não se frustre. Faça algum curso que realmente acrescente o seu conhecimento e te dê mais segurança para que você possa executar aqueles procedimentos, aquela especialidade com qualidade, sempre pensando em fazer bem feito, sempre pensando em fazer procedimentos de alta performance, sempre pensando na saúde do seu paciente. O dinheiro é consequência de tudo isso, né? Então, tome cuidado, faça uma escolha cuidadosa, mesmo que você demore um pouquinho mais, para que você tenha mais segurança e que você não se frustre depois com a escolha que você fez. Muito bem. Eu costumo dizer o seguinte: você vai dedicar a tua vida à profissão e você tem que fazer uma escolha de qual caminho que você quer percorrer. Um caminho seguro, um caminho confiável, um caminho que vai ser orientado por profissionais que sabem chegar até o ponto que estão propondo de levar a você, ou um caminho que é inseguro e que muitas vezes é norteado por emoção e por algumas impressões. Então, essa escolha pela educação continuada, ela é obrigatória, não dá para discutir. Não adianta graduar e achar que a graduação vai ser o suficiente e participar de um ou outro congresso. Você vai precisar se empenhar em estudar, se atualizar. A nossa profissão, ela se transforma todos os dias com novos conhecimentos, com novas tecnologias, com novos equipamentos, com novas técnicas, e isso é maravilhoso. Mas fica ainda mais maravilhoso quando você tem condições de absorver e aplicar isso aos teus pacientes.
Então, primeiro ponto, a especialidade que você pretende seguir é algo que te emociona, que te chama a atenção pelo propósito nobre de fazer o melhor para o paciente? Ela te realiza, ela te deixa feliz? O professor Camilo falou muito bem, eu concordo com tudo com que ele disse. Porque o chamado é o primeiro aspecto, né? Puxa, essa especialidade é linda, me realizo vendo casos e mesmo na minha prática clínica, eu percebo que eu preciso mais para oferecer ainda melhor para o meu paciente, um serviço melhor. Então, essa primeira questão, é um chamado ou é uma escolha baseada simplesmente na questão de rentabilidade? A rentabilidade, eu costumo dizer, e o professor Camilo também afirmou, ela é uma consequência de algo bem feito. E ela é uma consequência de algo bem feito, muitas vezes, por um longo período fazendo algo. Essa conquista, ela não... óbvio que desejável seria de você ter o mais rápido possível, mas ela é gradual, e ela é na medida que você se empenha. Então, esse empenho, como é gradual e progressivo, e por toda a vida, a especialidade que você vai escolher, ela deve ser um motivo de muita alegria e honra para você, te deixar feliz. Seja o que for que aconteça durante o caminho, você sabe que o teu propósito é maior e nobre. Bom, uma vez que você definiu com base nesse critério, e a rentabilidade ou a remuneração é o último de todos os critérios, mas que também é importante, você vai escolher o curso, né? E a escolha do curso, ela está pautada em alguns aspectos bem importantes. Primeiro, quem são os professores? Qual é o corpo docente que vai ofertar esse curso? Esses professores têm conhecimento na área? Então, muitas vezes nós vemos nas mídias sociais colegas que têm competência técnica, mas que se autodenominam professores. Puxa, o fato de ensinar é um compromisso, é uma responsabilidade enorme. E para ser um professor, existe uma formação docente. Então, ele deve ser o egresso de um curso titulado como mestre, ou doutor, mestre, doutor. Porque o mestre, ele é formado para ensinar. O profissional é capacitado para ensinar, ele se torna mestre. E doutor, quando ele é ainda mais capacitado para criar conhecimento, fazer pesquisa. Então, se é um doutor, um mestre doutor que está ali, que no corpo docente, já é um indicador muito interessante, muito importante. Então, o corpo docente, junto com esse coordenador, ele é especialista na área que está sendo ofertado o curso. Então, se é um curso de especialização em implantodontia, os professores são especialistas em implantodontia, estão devidamente inscritos no Conselho Regional de Odontologia, né? Porque, afinal de contas, esses professores e profissionais vão nortear a tua formação. Então, eles têm que nortear com base em experiência clínica, com base em experiência docente, porque, afinal de contas, eles têm formação, ou devem ter formação docente. Eles devem nortear com evidências, essa evidência científica. Então, ele deve ser capaz de buscar o conhecimento para poder tomar as decisões e, com isso, também te ensinar a buscar o conhecimento, as informações para você tomar as melhores decisões na prática clínica, baseada em evidência científica. E não em qualquer evidência, nas melhores evidências. Então, essa formação é no curso de especialização. Esse corpo docente, ele está devidamente inscrito e tem algum impedimento ético? Porque se o professor tem algum impedimento ético, isso você pode buscar na página do Conselho Regional e Federal de Odontologia, isso já indica também um fator que pode ser um complicador. Porque, afinal de contas, aquele professor vai nortear você, vai te levar, ou pretende te levar, ou está se propondo a levar você até um ponto superior de formação. Mas se ele tiver comprometimentos, aspectos éticos ou legais, isso é uma coisa que pode gerar uma fragilidade. Não é uma obrigatoriedade, mas pode gerar uma fragilidade. Depois vem a questão da grade, né, da carga horária. Então, assim, um curso de especialização, ele vai tornar você um especialista. Você vai ser referência para os colegas, vai ser referência na tua comunidade, na localidade, no meio profissional. Você vai ser um formador de opinião. A tua opinião vai ser ainda mais forte por você conhecer de fato aquela área que você se especializou. É isso que nós desejamos, né? Nos tornar uma referência, mas por conhecimento, por prática clínica embasada em ciência. E aí, você, uma vez que se dedica a essa especialidade, tem que saber,
Será que essa formação que está sendo proposta é o suficiente? Será que o conteúdo programático atende os critérios do que há de mais recente, atende os critérios de uma formação bastante fundamentada em evidência? Esses professores têm turmas formadas, eles já levaram alunos até onde eles estão propondo levar. Isso também é importante. Outro ponto importante é a instituição de ensino, né? Onde vai ser ofertado esse curso? Há a possibilidade de ter cursos que são chancelados por instituições de ensino em localidades ou ambientes que às vezes não tem uma condição plena para formar um especialista. O ambiente muitas vezes não está em condições para te dar essa envergadura que você quer. Então é importante avaliar a estrutura física, a instituição, se ela está devidamente inscrita, registrada, né, acompanha todas as normativas, não só do Conselho Federal, mas também do Ministério da Educação, do MEC. São indicadores que vão formando um conceito. A tomada de decisão pela escolha não deve ser baseada na emoção. A tomada de decisão, ela, além da emoção, da vocação, ela deve ser baseada em razão. Analisar criticamente os aspectos. Fazer uma lista, um checklist, para você falar, poxa, está atendendo todos os critérios? Isso é muito importante. O Conselho Federal de Odontologia e o Sistema Conselhos, eles defendem e promovem a prática do melhor em odontologia para ofertar aos pacientes, à população. Esse é o objetivo do Conselho Federal. Garantir o exercício ético e legal para que aquilo que vai ser ofertado à população seja de altíssimo nível e o nosso propósito de prevenir e curar seja alcançado com bastante segurança. Esse é o papel. Por isso que o Conselho, em conjunto com associações de especialidades e experts, professores, instituições de ensino, tem conversado já há muito tempo para estabelecer os critérios. Então, existe uma carga horária mínima. Há possibilidade de ofertar um curso de especialização com uma carga horária abaixo daquilo proposto pelo Conselho Federal? É possível, porque o MEC, ele aceita 360 horas, a partir de 360 horas. Só que o Conselho sabe que para formar um especialista em ortodontia, precisa-se, no mínimo, de 1.500 horas. A Associação Brasileira de Ortodontia recomenda 2.000 horas. Então, se um curso oferece mais de 2.000 horas, além de atender o critério do Conselho, também está atendendo o critério da nossa Associação Brasileira de Ortodontia. Então, esses são fatores bastante importantes. E um dos fatores também muito importante, que eu considero, é a tua disponibilidade, você, colega, de tempo. Que muitas vezes a pessoa quer fazer um curso de especialização, mas um curso que dê muita flexibilidade para ele fazer de forma confortável. Lógico que seria ideal, mas um curso em que você vai ter que se empenhar, estudar, e eu costumo dizer que é um conta-gotas. Todo dia, todos os dias, você tem que ter uma gotinha de conhecimento, um aprendizado, uma continuidade daquele estudo, do teu curso de especialização. Mesmo que ele seja em módulos mensais, todos os dias você deve estudar. Não adianta só estudar quando está no módulo. Então, qual é a tua disponibilidade de tempo, a tua real vontade de fazer especialização, o quanto você quer se empenhar, porque esse tempo vai ser precioso demais na tua formação como profissional. Esses são os critérios principais. Existem outros que nós vamos poder abordar aqui e que levam em consideração também o ensino à distância. Muitos cursos têm uma carga horária em que a oferta do conhecimento por ensino à distância pode ultrapassar o tempo necessário e o tempo regulamentar, vamos dizer assim, que é o máximo possível de ensino à distância, de 20%. Então, o Conselho preconiza 80% de atividades práticas, porque nossa atividade é eminentemente prática. Então, não dá para pensar num curso de especialização em que a maior parte, ou metade da carga horária, ou mais de 20% da carga horária, seja dedicada a ensino à distância. Apesar do ensino à distância ser uma alternativa excelente e permite atualização e acesso à informação de onde você estiver, nada supera o contato direto com o paciente, o contato direto com os professores, o contato direto com a atividade prática laboratorial na formação de um grande especialista. Tem muito mais para falar, mas eu não quero consumir esse tempo todo aqui, tem muita coisa para ouvir do professor Camilo, e espero que vocês possam curtir tudo isso, e ficaremos à disposição para compartilhar mais informações depois desse episódio também. Esse é um tema que nós precisamos esclarecer muito.
que existem muitas nuances, muitos detalhes, né, que quem não está afeito à área do ensino desconhece, principalmente o nosso querido colega, né, cirurgião dentista, que são os cursos de especialização, né, que vai ser um foco muito grande de procura. Hoje, os nossos cursos de especialização eles estão tendo uma procura muito grande e a oferta está aumentando barbaridade, né? Vai ver se aquela especialização, né, realmente existe como especialidade odontológica. E se ela existir como especialidade odontológica, ela tem, para ter validade profissional, seguir, como o Ricardo muito bem falou, as normas do Conselho Federal de Odontologia. Todas as especialidades têm uma carga horária mínima, que deve ser obedecida. Todas as especialidades, elas têm um mínimo, como o Ricardo também falou, de atividades práticas que devem ser seguidos. Atividades presenciais que devem ser obedecidas. Hoje estão acontecendo algumas aberrações, então, cuidado, cuidado. Por exemplo, cursos de especialização com dupla certificação. Isso é um atrativo fantástico. Você faz um curso de especialização e você ganha 2 especialidades. Por exemplo, vou falar da minha área. Curso de especialização em prótese e dentística ao mesmo tempo. Bom, para ser curso de especialização em prótese e dentística, vamos ver a carga horária, quanto é mínima para prótese e quanto é mínima para dentística. Para prótese, 750 horas. Para dentística, 750 horas. É matemática pura. Junta as duas, 1.500 horas. Existe um módulo conexo que a gente pode tirar aí 180 horas, que se você fizer uma vez, ele sai para as duas, tudo bem, né? Mas um curso de especialização que supostamente é prótese dentística, você vai fazer um e levar 2, né? Tipo promoção de McDonald's, ele tem que ter no mínimo 1.320 horas. Para ser um curso honesto, para poder proporcionar para você formação em prótese e formação em dentística, né? Então, cuidado, cuidado, cuidado. Existem cursos de especialização chamados blended. O que é um curso de especialização blended? É um curso feito remoto. Então, você vai ter, eles põem lá 30 módulos, 18 módulos. Vocês lembram quando nós falamos 80% de atividade prática? 18 módulos são só teóricos. Você vai fazer depois 12 módulos práticos, mas, dependendo de quem oferta, por exemplo, se for uma franquia, né? Cuidado, hoje nós temos muitas franquias de cursos de odontologia. E atuam no Brasil inteiro. Ela fala, a parte prática você vai fazer na instituição ABC mais próxima da sua casa. Fala, pô, mas o professor que está, a equipe que está coordenando o curso, você mora em São Luís do Maranhão, você vai na escolinha X, ABC, de São Luís do Maranhão, vê lá quem está à disposição, você vai lá vir fazer atividade prática. É esse o curso de especialização que você quer para a sua formação profissional. Se você quer ter crescimento profissional, esse não é o curso de especialização para você. Se você quer colecionar certificado, pode ser um curso de especialização adequado. Mas cuidado, isto é ilegal. O Conselho Federal de Odontologia, ele não aprova esse tipo de certificação. O MEC vai aprovar. O MEC vai aprovar. Mas você não vai conseguir registrar as 2 especialidades do Conselho Federal de Odontologia. Então, cuidado, cuidado. Procure uma instituição de ensino idônea, procure uma instituição de ensino que ela mesma pode emitir o certificado do curso que você está fazendo, né? E não um certificado que vai ser emitido em outro estado do Brasil, lugar onde você nunca foi, e vai sair o certificado lá e falar, você fez em Rondônia? Fala, não fiz em Rondônia.
Ah, você fez em Sete Lagoas? Não, não fiz, eu fiz em São Paulo. Ah, você fez em Pirassununga? Eu falo, não, não fiz em Pirassununga. Então, cuidado, gente, não se iluda. Em todas as áreas, nós temos gente que é esperta, é gente que quer se aproveitar do momento para ganhar dinheiro, né? Então, tenha essa orientação. Procure o investimento no curso de especialização, não é barato. É um investimento alto de tempo e de dinheiro. Procure fazer um investimento num curso que te acrescente profissionalmente e num curso onde o certificado que você vai mostrar tenha validade, tenha credibilidade para você pôr no seu currículo, para você pendurar na sua parede e ter orgulho dele, de uma instituição idônea. Então, cuidado. Falar, o cara é chato, o cara tá... Não, tem que ser chato mesmo. Eu costumo dizer, eu e o Ricardo também, que depois de tantos anos de odontologia, né, depois de tanta coisa boa que a odontologia nos deu, graças a Deus, né, nós temos uma missão de fazer o contraponto e de alertar você, jovem cirurgião dentista, né? A gente está arrumando um monte de inimigo falando isso, não tenho dúvida nenhuma. Mas temos que alertar você, jovem cirurgião dentista, para que você siga o melhor caminho da sua formação profissional. Então, é mais ou menos isso, esses cuidados, né? Vão dar trabalho, né? Vão exigir tempo de você, mas você vai ter mais segurança em fazer um curso que realmente acrescente na sua vida profissional e no seu currículo. Perfeito. Perfeito, professor. Eu queria só acrescentar um dado importante. O professor é fantástico, né? Camilo, experiência enorme. Você deve também procurar saber com ex-alunos desse curso que você pretende fazer, ou que você está buscando mais informações, se o ex-aluno valida que a carga horária foi seguida, que as matérias obrigatórias, disciplinas obrigatórias como metodologia científica, bioética, odontologia legal, foram bastante trabalhadas, porque não é por acaso que tem disciplinas obrigatórias. É obrigatório porque elas são fundamentais. O exercício ético e legal é fundamental. O conhecimento científico é fundamental. Você tem que saber fazer um estudo e entregar um resultado de uma análise, de um conhecimento, com um trabalho de conclusão de curso bem feito. Não é um caso clínico, não. É um trabalho. É super importante que você entenda esses aspectos. E, muitas vezes, na programação, está tudo bonitinho, carga horária, tudo mais, mas será que aquilo foi executado? Então, o professor Camilo mencionou, se você conhece alguém que conhece o corpo docente, que conhece o curso, que já fez o curso, nossa, é uma evidência muito boa. Converse com os alunos, com egressos do curso, né, que já fez o curso, e saiba se o curso é tudo isso que está sendo proposto. Isso é importante também. Acho que é importante considerar com base na experiência de outros colegas. Perfeito. E o doutor Camilo mencionou também, que eu acho interessante, né, e que tem que reforçar, ficar atento também ao certificado, né, se aquele curso ele emite o certificado de especialista, né, porque daí ele já bate na questão da quantidade de horas que ele tem que ter para ser considerado uma especialização. E já que a gente entrou para falar sobre isso, doutor Ricardo, para a gente falar um pouco sobre, né, o ensino com modalidade à distância, depois eu quero que o doutor Camilo também fale, já com uma conotação pelo CROSP também, eu queria que você já falasse sobre essa questão do curso, né, dessa modalidade em EAD. Você já adiantou um pouco para a gente, né? Porque pelo fato de ser um curso da saúde, ele precisa ter essa parte bastante prática que ela vai mesclar com a parte teórica, né? Então eu queria que você falasse um pouco também, fizesse uma introdução sobre os cursos da modalidade EAD. Obrigado, Ailton. Olha, o ensino à distância, ele veio com uma colaboração muito, muito importante, não é? Afinal de contas, às vezes você está numa localidade remota, tem acesso à internet por meio de satélite, né, como algum sistema como o Starlink, e você tem acesso à informação e conhecimento. Puxa vida, como isso é bom, né? Imagina, eu fico imaginando um profissional no meio da Amazônia, né, numa região remota, numa área de pouco acesso a faculdades, por exemplo, ele consegue acessar
por meio do ensino à distância, o conhecimento. Porém, na área da saúde, isso é um pouco crítico pelo fato de que a prática do profissional de saúde depende da formação prática, laboratorial e clínica. Então, é questionável a questão do ensino à distância de uma forma plena, ou mesmo metade do curso dedicado ao ensino à distância, porque você precisa da experiência, da prática clínica, do contato direto, não só com os pacientes, mas com os teus colegas e professores, com as dinâmicas de grupo que vão ser realizadas, com a prática laboratorial, na maior parte dos cursos. E aí, o ensino à distância, não vai conseguir entregar essa experiência. Por isso que hoje, 20% da carga horária pode ser dedicada a ensino à distância, mas ela entra como uma medida complementar. Uma discussão, um artigo científico que vai ser discutido, um seminário, uma atividade que muitas vezes pode ser feita à distância. Uma transmissão de um conhecimento, uma aula, mas ela tem que ser muito bem realizada, feita, com dinâmica, porque senão ela também fica deficiente. E 80% ou mais do tempo dedicado à parte prática, ou melhor, à presencial. Mesmo um seminário, quando você faz um seminário à distância, é diferente de você fazer um seminário presencial. Existe a comunicação não verbal, existe a energia do local, existe a prática de compartilhar informações e conhecimentos. Lembre-se o seguinte, você vai fazer um curso de especialização. Chama atenção para isso, é importante. Você vai ser uma referência na área que você escolheu. É isso que você está se propondo. Não só oferecer o melhor para o teu paciente, mas falar, poxa, eu tenho segurança suficiente para falar que isso eu sei, eu conheço mais do que as outras áreas que eu já estudei, porque nesta área eu me especializei. E para você, como referência, é importante também ter um posicionamento, uma fala assertiva, objetiva, e você treina isso na especialização. Quando você apresenta um seminário, quando você apresenta um caso clínico, você está treinando falar sobre aquilo. Então, isso vai te desenvolvendo também em outros aspectos, não só técnico, profissional, mas também de comunicação. E isso tem a ver com marketing. Se você começa a falar melhor, você apresenta melhor, você compartilha melhor a informação, você acaba também se fortalecendo como imagem pública para as pessoas. Você passa a ser uma referência, também um exemplo. Então, essa experiência prática é necessária. Então, o ensino à distância, ele é desejável? Sim, mas ele é limitado na área da saúde. Bastante limitado. O Ministério da Educação, inclusive, hoje acho que no estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo de hoje, estava lá constando que há um movimento para que os cursos de saúde não possam ser ministrados à distância. O aprendizado do adulto, então nós todos, o recém-formado, os profissionais, né, de odontologia, somos todos adultos, depende de uma experiência prática, mão na massa, que eu digo. Você aprende fazendo, você aprende realizando, e à distância é muito difícil você fazer isso. Alguns aspectos você atende e na maior parte deles não. Então, não é uma fala contra o ensino à distância. Ele deve ser utilizado de forma precisa, mas é uma fala que garante que, para uma formação realmente especial, especialização, você deve ter uma carga horária muito maior de atividade presencial, mesmo que não seja laboratorial e clínica. Aula, contato com os teus colegas, a discussão de casos clínicos, enfim, estar junto com os colegas, isso é muito importante. Ainda voltando, né, a respeito de você escolher um curso que siga as normas do Conselho Federal. Está para sair em breve, um trabalho que está sendo feito com muito cuidado pelo Conselho Federal de Odontologia, né, que é, a exemplo da medicina, instaurar o RQE. O que é RQE? É o Registro de Qualificação do Especialista. Ou seja, se você não fizer um curso mais ou menos, o MEC vai aprovar, o MEC pode aprovar. Muitas vezes o Conselho não registra, eles entram com mandado de segurança e fazem o Conselho aprovar na marra. Porém, o Conselho Federal de Odontologia ele vai ter a atribuição de conferir
para aquele que fez um curso de especialização dentro das normas do Conselho Federal, o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, que é aquele que vai dizer para a área da odontologia se você teve ou não uma formação dentro dos ditames da odontologia, tá? Então, isso vai ter uma evidência muito maior e um rigor muito maior. Porque quem é que vai analisar o que você fez? As sociedades de especialidade. Então, se você fez em dentística, o Grupo Brasileiro de Professores de Dentística vai ter uma comissão para ver se aquele curso que você fez está dentro das normas do Conselho Federal e que se o conteúdo, a carga horária, a parte prática foi feita de acordo. Então, se o seu curso estiver aprovado pela Sociedade de Especialidade, né, Grupo Brasileiro de Ortodontia e Odontopediatria, Sociedade Brasileira de Cirurgia, Sociedade Brasileira de Periodontia, então vão ter a chancela profissional. E aí o que vai acontecer? Eu quero fazer um mestrado. Você já fez especialização? Fez. Aonde você fez especialização? A sua especialização é chancelada pela Sociedade Brasileira de Ortodontia e Odontopediatria, pelo Grupo Brasileiro. Então, vai ser criado, a exemplo da medicina, que a medicina já tem muito mais tempo, este filtro, né, de qualidade. Fala, eu não tenho, sou especialista, tá bom, mas você não vai ter o RQE, você não vai ter a estrelinha dourada, você não vai ter aquela formação que te dá excelência na sua área. Então, veja como isso é importante, porque isso vai dar uma sinalização para a sociedade, vai dar uma sinalização para a odontologia e vai dar uma sinalização para a sua área se você foi bem informado. Isso vai acontecer em breve. Então, você que está agora, né, fazendo uma escolha, pense nisso. Falar, mas os especialistas que já estão formados, nós já estamos formados, já somos especialistas há muito tempo. Tá bom. Para você ter a chancela da sua sociedade, né, e a credibilidade, as sociedades, as associações, elas vão fazer uma análise do que você fez, você vai fazer uma prova. Isso é o que acontece no mundo inteiro. Os certificados de especialização em países desenvolvidos são renovados. Sim. Porque o Ricardo falou, a área de saúde ela é muito rápida. O conhecimento científico é muito rápido. O conhecimento tecnológico é muito rápido. A odontologia que eu aprendi, a odontologia que o Ricardo aprendeu, é outra. Ela não é a mesma. Das nossas especialidades, sofreu uma transformação muito grande. A dentística, a minha foi uma transformação imensa, né? Incomparável. Então, preste atenção, tá? Guarde esse recado, porque esse é um trabalho sério que o Conselho Federal está fazendo, junto com o sistema conselhos, com os conselhos regionais, né? E para melhorar a qualificação, para melhorar a credibilidade do cirurgião dentista. Isso é muito importante. Isso é muito importante e isso vai acontecer em breve. Então, mais um detalhe para você ficar atento na escolha do curso que você quer fazer. Excelente, excelente, professor. E isso já tem acontecido. No Conselho Federal e o Conselho Regional de Odontologia já tem se aproximado bastante das especialidades, das associações de especialidades. Eu posso falar pela relação que existe hoje do Conselho Federal e o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo com a Associação Brasileira de Ortodontia. Sim. Hoje, a Associação Brasileira participa já nos congressos com atividades conjuntas com o Conselho Federal, discutindo a formação do especialista, a importância desse trabalho conjunto das instituições. A Associação Brasileira de Ortodontia instituiu em 2023 o selo ABOR, o selo de qualidade da Associação Brasileira, que congrega ali numa comissão avaliadora membros da Associação Brasileira de Ortodontia, do Board Brasileiro de Ortodontia, do Grupo Brasileiro de Professores de Ortodontia e Odontopediatria
que avaliam aquela formação do aluno especialista e certificam ou não com o selo de qualidade. E isso associado a essa iniciativa que vai logo, e muito em breve, ser veiculada, né, pelo nosso Conselho Federal, vai fortalecer cada vez mais. É importante a gente destacar também, não é, professor e Ailton, a vocês todos, nossos colegas, que o Conselho Federal, o Conselho Regional, o Sistema Conselhos, não existe para complicar a vida de ninguém. Pelo contrário, ele existe para garantir qualidade. Ele existe para garantir que o teu exercício seja mais alto nível, mas especialmente ele existe para garantir o melhor benefício, a melhor qualidade para a população. Muitas pessoas pensam que ele está defendendo, o conselho deve defender o profissional. Ele defende o profissional como consequência, quando ele defende a boa prática clínica, quando ele defende o exercício ético profissional, porque o bom profissional é aquele que realmente tem um exercício ético, tem um exercício legal, tem um exercício responsável, ele se atualiza, ele busca o melhor curso para fazer, para se atualizar. Esse é o bom profissional. Então, se a gente levar em consideração que o bom profissional segue esses critérios, o conselho defende o bom profissional. Agora, o mau profissional, o conselho não defende. O exercício que não respeita a ética, o exercício que infringe, que comete negligência, que tem a imprudência, que às vezes é imperito. Então, nós falamos há pouco, às vezes o profissional é muito bom tecnicamente, mas ele não está qualificado para ser professor. Ele não é perito em docência. Ele não foi formado como docente. Ele conhece uma técnica. E aí você segue com o teu coração aberto, tua mente aberta, aquele professor, que não é um professor mesmo, ele está compartilhando, um colega que, tudo bem, está bem intencionado em compartilhar, mas se autotitula professor e que muitas vezes pode te levar para um caminho desastroso. Então, Ricardo, não siga pela emoção, siga pela razão. Se você me permite, Claro, professor. você levantou um gancho aqui fantástico, né? O conselho, ele tem dois focos: dignidade profissional e a saúde das pessoas. O conselho, ele tem uma função nobre que é proteger a saúde das pessoas. Todos os conselhos da área da saúde. E eu lembrei, quando você falou, um velho professor que me dizia o seguinte: faça na boca dos seus pacientes aquilo que você gostaria que fizessem na sua, da sua esposa, da sua mãe, dos seus filhos. É isso. Esse é o segredo. Então, o conselho é corporativista? Olha, o conselho é corporativista na medida de que algum cirurgião dentista, de alguma forma, está sendo injustiçado de alguma forma. Mas, pelo contrário, não. Ele tem que fiscalizar, ele tem que cuidar do bom exercício para garantir a boa saúde das pessoas. É isso. Muito bom, professor. E o conselho mesmo. sozinho não resolve. Ele precisa de nós, cirurgiões dentistas. Então, quando você escolhe um curso que tem um registro adequado como instituição no MEC, segue as normas do Conselho Federal, você apoia o Conselho Federal, você apoia o exercício profissional no mais elevado nível. Quando você escolhe um curso que não segue esses critérios, você não está apoiando o exercício profissional no mais elevado nível. Perfeito. Isso é importante. É isso mesmo. É isso. Bom, doutor, como a gente já está chegando para o fim, doutor Camilo, eu queria que você também pontuasse, né, brevemente, falando sobre a questão também aqui do outro lado, que foi do Conselho Regional de Odontologia, em relação ao formato dos cursos em EAD, né? Você também que estava aí à frente, colocando, né, para que os cursos não fossem 100%. Então, eu queria que você falasse sobre isso brevemente também para a gente, por favor. Olha, o curso EAD em odontologia é um verdadeiro absurdo. Eu costumo brincar que eu falo uma pessoa que não precisa ser da área da saúde, tem 2 neurônios, com um palmo de distância entre um e outro, que tem um pouquinho de mediador químico para poder fazer a transmissão da informação, sabe que curso EAD é um absurdo em odontologia. Na área da saúde. Mas, por incrível que pareça, na área de saúde, existem apenas 3 cursos que não têm EAD. Medicina, claro. Segundo, odontologia. E terceiro, psicologia. Todas as outras áreas, pasmem os senhores,
da área de saúde tem curso EAD. Tem curso EAD de medicina veterinária. Tem curso EAD de enfermagem. Tem curso EAD de fisioterapia e por aí vai. A odontologia, ela se manteve firme, ela foi unida, agora faz pouco tempo, né? O Conselho Federal, junto com todas as sociedades de especialidade, né? Não com as instituições de ensino, né? Só tem uma instituição de ensino que assinou junto, que foi a minha instituição de ensino, a São Leopoldo Mandic, que estava lá, né? Outras não estavam e assinariam, eu acredito. Mas resistimos pela terceira vez e não fomos transformados em ensino à distância, né? Isso é uma vitória muito importante, porque é uma forma de manter ainda, de alguma forma, né, a qualidade do ensino em odontologia, né? Então, isso foi uma conquista. Por quê? Para os grandes conglomerados de ensino, que são empresas de ensino, que têm como seu foco maior ganhar dinheiro, que tem capital aberto, tem ações, né, em bolsa, tem conselho de administração, que promete lucro para os seus investidores, um grande negócio é ensino à distância, onde você paga um conteudista, ele faz conteúdo para o Brasil inteiro e você demite 20, 30 professores. As pequenas instituições, as instituições familiares, né? E nós temos exemplos, a própria Unimes aí, é uma instituição familiar. Eu dei aula no Unimes 7 anos, como outras, né? Estamos dando a Unimes, que é um exemplo que a gente conhece. Ela mantém, né, esse filtro. Por quê? Eu só vou fazendo um fechamento para vocês entenderem o que eu estou falando. No final dessa reunião, né, não vou dizer nomes, claro, que seja antiético, mas a representante das associações das universidades particulares falou o seguinte, para fechar. Eu só gostaria que vocês soubessem que, para nós, das instituições de ensino, da Associação X das instituições de ensino, o ensino da saúde é um negócio como outro qualquer. Triste, né, Ricardo? O ensino da saúde é um negócio como outro qualquer. Então, é isso. Então, ensino à distância em área de saúde é um absurdo. Em odontologia, é um absurdo. Em medicina, é um absurdo maior ainda. Então, cuidado, precisamos nos manter firmes nesse discurso, porque no primeiro vacilo que nós tivermos, eles transformam a odontologia também em ensino à distância. Nós temos, até agora, lutado, honras ao Sistema Conselho, honra ao Conselho Federal e honra a odontologia como um todo, que se manteve unida. Fizemos uma carta, um abaixo-assinado, enviamos ao ministro da Educação e o ministro da Educação vetou, né? E continua firme nesse veto. Então, é esse o recado sobre ensino à distância, né? Que a gente tem que resistir mesmo, porque é um absurdo. Muito bom. E com isso também a gente pode avaliar as instituições. O professor Camilo, obviamente, ele não mencionou qual instituição, mas existem instituições preocupadas em escalabilidade, em dar volume de alunos. E existem instituições que estão comprometidas com a formação do melhor aluno. O ensino à distância, ele pode ser, por exemplo, aplicado para uma atualização científica, né? Como mencionamos, uma atualização científica, uma atualização normativa, uma parte legal, né? Por exemplo, aulas sobre gestão, sobre marketing, são conhecimentos que podem, obviamente, ser ministrados à distância, sem qualquer prejuízo. Ética profissional é um outro conhecimento. Algum curso introdutório ou uma revisão de um conteúdo, né? Agora, nortear a formação, né, profissional, dar uma aula de formação profissional à distância é bastante complicado, para não dizer impeditivo, né? Como um apoio à formação, não a formação. Isso é um completo absurdo.
Bom, doutores, o nosso tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer vocês por compartilharem, né, esse tema tão importante, que é a busca do profissional por uma especialização, né, e para dar os próximos passos na carreira dele. E eu já quero deixar vocês à vontade para vocês fazerem as suas considerações finais. Olha, como consideração final, uma palavra para você, jovem cirurgião dentista, que escuta muita coisa, fala: olha, o Brasil tem 430 mil cirurgiões dentistas, o mercado de trabalho está ruim, né? Quando a gente se aperfeiçoa, quando a gente busca especialidade, a gente sai dessa massa de 430 mil cirurgiões dentistas, a gente se diferencia, a gente passa a competir num outro espectro. Então, o recado para você é o seguinte: invista na sua formação profissional. Estude, treine. Né? E eu aqui gosto muito de falar na parábola do pássaro. Né? Um pássaro sentado num galho de uma árvore, ele nunca tem medo que o galho quebre, porque a sua confiança não está no galho, está nas suas asas. Então, se o mercado tiver ruim, você vai se destacar, porque você não é igual a essa massa enorme que se forma e que muitos não se aperfeiçoam. Então, invista, tenha foco, insista na formação profissional, insista no estudo, insista em fazer trabalhos de qualidade, que você, em breve, vai realmente ser referência na sua especialidade. Excelente, puxa vida. Como considerações finais, eu desejo de você fazer uma escolha assertiva. E para fazer uma escolha assertiva, o primeiro passo é atender ao teu chamado, o chamado que te leva para aquela especialidade, reiterando o que eu já disse anteriormente. Depois, usando a razão, analisar criteriosamente todos os aspectos que foram mencionados aqui, né? Corpo docente, instituição de ensino, carga horária, conteúdo programático, o depoimento de ex-alunos, né? Se isso tudo está atendendo aquilo que você sabe que é necessário para te formar como um especialista. Isso é muito importante, porque você, como o professor Camilo bem disse, né, a segurança está em você. Mesmo um curso que atende todos os critérios, ele não vai ser bom se você for um mau aluno. Então, veja se você tem condições plenas de seguir e estudar e se aplicar adequadamente nesse curso que vai te tornar um especialista. Ou então você simplesmente vai ser titulado, vai receber um certificado e a possibilidade de ter o registro como especialista. Mas será que você vai ser um grande especialista? Depende de você. Agora, não depende só de você. Você tem que ter um corpo docente, toda uma instituição preparada para isso. E o Conselho Federal e o Conselho Regional prezam por isso. As nossas associações de especialidades também. Porque, afinal de contas, quem é que ganha quando nós temos uma boa formação de um grande profissional como você que pretende ser um especialista? Todos nós. Não é só você que ganha. A população ganha muito mais e nós, como seus colegas, também ganhamos, porque a profissão fica num nível elevado e é isso que nós objetivamos. Nós nos dedicamos a isso, para melhorar a qualidade da odontologia, formando bem os alunos, oferecendo cursos de qualidade e orientando nossos colegas para um melhor caminho sempre. E é isso que eu desejo para vocês, um melhor caminho, prosperidade, com bastante qualidade, com seriedade, dedicação e empenho pelo melhor ao paciente e, consequentemente, à população de uma forma geral. Deixo um abraço fraterno a vocês e estamos à disposição, mesmo fora aqui do nosso podcast, né, do TV CROSP, nós estamos à disposição, com certeza, para apoiar, atender e orientar naquilo que vocês precisarem. Obrigado. Obrigado, Ailton. Obrigado, Conselho Regional de Odontologia. Obrigado, doutores. A gente que agradece a participação de vocês e por compartilharem um tema tão importante, que é a especialização e a educação continuada. E esse foi mais um episódio do podcast CROSP. Lembrando que pelo site do CROSP, pelo www.crosp.org.br, você fica por dentro das notícias do Conselho. E para saber mais, é só ficar atento às redes sociais com o @CROSPOficial e também pela TV CROSP com o canal no YouTube. Nós ficamos por aqui e até mais. Você ouviu Podcast CROSP.